Olá Moçambique, já chegamos, já estamos no ar, já está no ar a edição número 2 para esta semana. É muito bem-vindo, já sabe que este é o programa mais jovem da sua televisão e todos os dias nós nos encontramos aqui para falar sobre diversos assuntos que interessam-nos como jovens e hoje não será diferente. Queremos já agradecer por você já estar ligado à Mídia Mais TV, o canal que dá-lhe e propõe muitos bons conteúdos e que também privilegia a nossa camada juvenil. E hoje trazemos mais um programa bastante especial e já vale a pena começar a avisar os seus amigos, os seus familiares, os seus colegas, as pessoas que você gostava de ver, claramente com muita informação e bem informadas, que o nosso programa já começou e como sempre nós temos este compromisso de trazer sempre muita comunicação, muita informação e claro, sempre muita chama para a nossa juventude. Mas é de praxe sempre trazermos aqui sorte e darmos dicas de como ganhar dinheiro de forma fácil e vamos fazê-lo agora com o Momento Loto. Já jogaste a Loto hoje? Podes ganhar uma das 3 ou as 3 motas nos dias 12, 19, 26 de setembro e prémios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. Ouça Jackpot e ainda um Honda Fit na primeira semana de outubro para celebrar a paz. Joga via M-Pesa, Emola ou recarga aqui. Já fez a sua aposta para a Loto hoje? É muito simples jogar a Loto e a Loto está a oferecer diversos prémios. Já começou e já está mesmo a oferecer diversas motas e poderá ganhar no próximo sábado, dia 26, mais uma mota novinha em folha. Para poder ganhar é muito simples, já sabe que pode usar o seu M-Pesa para jogar a Loto, asterisco 150 cardinal, opção número 6 pagamentos, na sequência opção número 7 que lhe pede e solicita o código de serviço, neste caso que é 900-103. Na sequência lhe é solicitada a referência. Neste caso a referência é MM de Mídia Mais e pode fazer a sua aposta a partir de 20 meticais até 600 meticais e poderá ganhar fabulosos prémios, incluindo a 500 milhões de meticais e ainda 15 milhões de meticais. E não se esqueça que na primeira semana de outubro vai sair um Honda Fit, uma viatura novinha, 0 km. Para poder participar, já sabe, é só mesmo visitar o Facebook da Loto Moçambique, mas também o website que é www.lotomz.co.mz, mas também pode ligar para o 8433 33, porque a Loto está cada vez maior, melhor e mais fácil de jogar. Com a Loto você ganha, Moçambique ganha. Já jogaste a Loto hoje? Podes ganhar uma das 3 ou as 3 motas nos dias 12, 19, 26 de setembro e prémios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. Ouça Jackpot e ainda um Honda Fit na primeira semana de outubro para celebrar a paz. Joga via M-Pesa, Emola ou recarga aqui. Muito bem, e nosso programa já chegou. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro para o ano de 2020 e nós nos encontramos sempre com este compromisso de trazer conversas inteligentes, conversas bastante intrigantes para a nossa juventude, mas também conversas divertidas e queremos sempre fazê-lo companhia, dar muita clorofila, apresentar-lhes muitos talentos musicais e sempre procuremos de Rovuma a Maputo, sempre com as nossas veias artísticas, porque sabemos que os nossos jovens estão sempre a trabalhar, estão sempre também a querer nos também a agregar com os seus talentos, também com os seus trabalhos mais recentes. E nós temos aqui o cunho de promover e dar espaço para que, obviamente, estes talentos possam realmente ganhar espaço e possam, quiçá, ser estrelas do futuro. Falando em música, hoje vamos receber diretamente da província de Cabo Delgado, em Pemba, em particular, um músico Ezequinera, que vem nos trazer aqui muita boa música. Este jovem que tem estado a trabalhar bastante e vai ser mesmo muito bom estar aqui a conversa, também ouvir uma boa música, porque nós acreditamos que a nossa tarde ganha mais vida e mais cor sempre que nós estamos a conversa com os nossos artistas e a saber as propostas que nos trazem. Já temos também
agora à disposição o nosso Facebook Live, que permite com que você interaja conosco, e você pode fazê-lo, já encontra agora disponível no nosso Facebook. Se você vai se distanciar do seu receptor, do seu aparelho, pode continuar a ver-nos através do seu Facebook Live. Basta que vá para o Facebook, encontra o nosso programa já lá e pode deixar também os seus comentários. Conte-nos como está a passar esta terça-feira, quais são os planos para esta semana que já começou. Ontem falamos sobre como passar o fim de semana e como é que pode ser proveitoso passar o fim de semana, em algum momento para descansar, mas também para se erguer de conhecimento e dar andamento a alguns projetos. Para hoje trazemos mais um tema bastante importante e para hoje queremos mesmo refletir em torno de não se falar línguas locais. Para si, é modernidade ou falta de identidade? É normal hoje conhecermos um jovem que, além do português, não saiba falar as línguas locais. Aqui na Zona Sul, por exemplo, fala-se o xixangana. É normal encontrar jovens que também não se interessem por falar xixangana ou não saibam. Há também jovens que, mesmo para o inglês, também não são fluentes ou que não têm o interesse em falar sobre o inglês ou falar mesmo o próprio inglês. Afinal de contas, o não falar línguas locais é modernidade ou falta de identidade? Para falarmos sobre este assunto, trazemos os nossos convidados e, como sabe, não falamos sozinhos, trazemos sempre convidados para a conversa e apresentamos aqui o Luís Paulo Almeida, ele que é professor de línguas, é tradutor e também terapeuta trântico. E damos aqui as boas-vindas para a nossa conversa e chamamos também de LP. Bem-vindo aqui ao nosso programa. O teu nome é Luís Paulo, não Luís. Uma boa conversa. Vai ser mesmo uma boa conversa. Com quem então tu falas mais duas línguas? Então, eu falo fluentemente três, que é português, inglês e alemão. Ok. Mas eu sou muito curioso e muito interessado por línguas no geral. Ok. Então eu vou estudando várias línguas. Inclusive uma língua local que é o xangana, que eu entendo muito, mas não falo. Ok. Não estou a aprender. Ok. Estou a ter um curso e também estou a aprender outras línguas. Muito bem. Também damos aqui as boas-vindas à poetisa Yara Fu, que está conosco. É sempre um prazer recebê-la aqui para a conversa. Yara, bem disposta. Não há, né? Primeiro, cumprimentar, boa tarde a todos que estão neste momento a assistir o programa e dizer que é sempre um prazer estar aqui. Pois, muito bem. Agora, os teus poemas também são feitos em línguas. Já pensaste em alguma vez fazer um poema em xangana, por exemplo? Bem, eu gostava e eu acho muito interessante, mas infelizmente ainda não tive essa criatividade de fazer numa língua local um dos meus poemas. Pois, mas acredito que mesmo para pensar nisto, é também a questão de como nós, os jovens, vamos receber isto e será que este poema vai chegar para nós jovens, que é o tema que nós colocamos hoje a falar. LP, é possível falar como é e como é que tu se calhar começaste a ter este gosto em falar duas ou três línguas, se calhar começar sempre a querer aprender línguas e as pessoas, fala-se muito hoje do inglês, será que existe uma fase para aprender mais facilmente o inglês, uma outra língua? No teu caso, como é que foi? Então, no meu caso foi na escola mesmo. Eu estava numa escola privada e tive a sorte de ter francês, antes do inglês até. Tivemos um ano e foi quando eu descobri que afinal eu fiquei fascinado com a ideia de poder dizer as mesmas coisas que eu sempre disse de uma outra forma. Então, saber que eu posso cumprimentar, mas de uma outra forma. Então isso deixou-me fascinado. Um ano depois tive inglês pela primeira vez, que foi na sétima, e para mim foi melhor ainda. Então descobri que tinha este interesse, esta queda por línguas também. Foi assim que começou. Pois, muito bem. Já mesmo chutando aqui para a nossa conversa, o não falar línguas locais, Yara, na tua opinião, é modernidade ou falta de identidade? Bem, eu penso que das duas, muitas vezes pode nem haver com qualquer de modernidade ou mesmo a falta de identidade. Muitas vezes é porque não se cultiva isso desde bebés. Na nossa sociedade não é tão comum encontrar jovens ou crianças a falar a língua local. Por exemplo, isso depende mais até da zona, porque muitos aprendem a língua local por causa da zona onde está localizado e tal, mas há daquelas situações em que o jovem ou a pessoa não tem aquele contato direto com essa língua numa dessas primeiras fases. Então é complicado
dizer se é modernidade ou falta de identidade, se não há condições criadas para aprender essa língua. Ok, pois, muito bem. LP, Luís Paulo, passa a mesma questão. Na tua opinião, é falta de identidade, é modernidade? Em que momento é que tu consideras? Eu sempre tenho respostas filosóficas um pouco, né? Okay. Então, para mim é um pouco das duas coisas. As duas e não é nenhuma delas. Eu vou explicar. Para mim, a questão da identidade é uma coisa que não é fixa e que, é assim, se eu não falo, não tenho identidade. Não. Nós vamos construindo, né, ao longo da nossa vida. Então, podemos perder, sim, parte das nossas raízes quando não falamos as línguas dos nossos antepassados, né? E por isso que eu acho que é muito importante aprender e investigar um pouco mais. Mas não seria exatamente a ausência de identidade se não falarmos. Ao mesmo tempo, a questão de modernidade, pelo menos é a ideia que nos passaram, né? Que quanto mais nós pudermos falar línguas estrangeiras, mais vamos estar globalizados, nós vamos fazer parte da modernidade. Isso. Então, por isso que eu digo, é sim, em parte, porque se formos a ver numa perspectiva global, muitas das nossas línguas locais não têm este alcance, né? O que não significa que tenham menos valor. Okay. Não é o que eu estou a dizer. Mas se nós queremos estar talvez atualizados com algumas coisas que não são daqui, por exemplo, temos que ter acesso a outras línguas também. Então eu acho que sim. Pode ser as duas coisas e também pode não ser nenhuma delas. Pois. A que ponto pode-se perguntar, a Yara se calhar aqui falou sobre a questão de não ter mecanismos de aprender e não ser fácil se calhar aprender, mas como se pode justificar termos se calhar vários jovens da Zona Sul a saberem falar Xangana e termos também muitos jovens a também não falarem Xangana? Como que um jovem pode não se interessar em falar Xangana? Se calhar até quanto mais velho ele pode até perceber, mas encontramos jovens que contam que realmente não entendem, mas não falam. Mas, curiosamente, durante este trajeto todo, nunca houve interesse. Será que não houve oportunidades realmente? Há quem pode justificar isso dizendo que depende muito da educação. E realmente isto acontece. Há pais que não permitem com que os seus filhos tenham contato com crianças que falem outras línguas, se calhar essas próprias línguas locais. Então podemos justificar a questão dos jovens hoje em dia não falarem o Xangana, por exemplo, por causa desta falta de educação, de contacto com pessoas do mesmo meio? Eu penso que sim. Primeiro porque essa parte de linguagem tem muito a ver com a sociedade, com as pessoas que tens contato, é uma comunicação. Então, se não há aquele contato direto com essa língua, dificilmente a pessoa vai estar a par da língua. Então, se talvez tivéssemos escolas em que lecionassem essa língua, talvez seria muito comum encontrar jovens que falam perfeitamente a língua local. Porque muitas vezes, se a pessoa não está numa zona em que a comunicação é essa, dificilmente a pessoa vai saber, por exemplo, Xangana. Vai ser muito complicado. Isso acontece também com o inglês. Se a pessoa cresceu numa determinada zona ou um determinado país, obviamente que vai dominar a língua oficial. E é isso que acontece aqui em Moçambique. Nós, em geral, em concreto e em particular Maputo, sabemos mais português em relação às outras línguas, porque é a língua que temos contato direto para nos comunicarmos uns com os outros. Ok, muito bem. Agora, se calhar a questão da própria facilidade de aprender e mesmo passando esta questão que eu fiz aqui a Yara, Luís Paulo, a questão da facilidade, acreditas que muitas vezes é a educação que se tem que permite ou não com que a pessoa tenha contacto ou saiba falar as línguas locais? Sim, com certeza. Eu concordo com o que a Yara disse, acho que faz todo sentido. Eu ainda antes de começar o programa mesmo, nos backstage, falava com alguns colegas que não falam as línguas locais e diziam que eu sou da cidade. Então na cidade não se fala língua local. Exatamente. A educação que nos dão realmente acaba propiciando isso, né? Eu estava a falar agora com o meu professor de Xangana aí, que língua não é só língua, mas também envolve a cultura, envolve questões de poder, de domínio. Então, nós estamos num ambiente em que a língua dominante é outra, porque nos disseram que se nós falarmos aquela língua, por exemplo, vamos ter mais chances na vida, vai nos abrir mais portas. Entende-se porque que então muitas pessoas acabam optando por isso, né? Então, e falar de educação, a educação começa de casa. Então, se nossos próprios pais não falam conosco, é difícil nós termos
este interesse nós próprios, muitas vezes. Porque assim, eu acredito que as crianças aprendem muito por imitação. Então, se eu não estou a ver ninguém à minha volta a falar uma língua local, não estou a dizer que seja impossível, mas é mais difícil eu falar essa língua, né? O ambiente em que nós estamos e tal. Então, eu não acredito que por ser da cidade não pudéssemos ou não devêssemos falar as línguas locais. Mas talvez haja menos, acho eu, menos chances de falar, né? E, por exemplo, aquilo que se faz em casa de ver um programa de TV, falando de crianças, nós assistimos desenhos animados em quê? Em português, às vezes em inglês. Se houvesse mais desenhos animados, se houvesse desenhos animados nas línguas locais, nós também iríamos ter esse interesse, é o que eu acredito. Nas escolas, se ensinassem também, iríamos aprender, né? Então, estou a deixar uma dica aí para ver se alguém está a ouvir que com o poder de começar a fazer isso acontecer. Pois, tinhas algo a acrescentar? Sim, é que podemos até invocar a modernidade, sendo um caso em que está muitas vezes a cobrir a nossa atualidade, porque se perde-se essa prática. Por exemplo, antigamente nós podíamos dizer ou assumir que as nossas avós nos ensinavam a língua local, mas hoje em dia as avós já não temos aquelas avós que nos ensinam como antes a língua local, que tende a nos incutir a língua local. Então vai ser muito complicado, porque já não há aquele ambiente para nós aprendermos, porque nós vamos nos baseando sempre da assimilação, daquilo que no momento será útil. Pois, e nós queremos agora convidar o nosso telespectador também a se juntar aqui à nossa conversa. Temos o 859410-952, pode falar connosco, aliás, o que eu perceber e souber falar. Pode mesmo ligar para nós através do 859410-952, é o número que lhe dá acesso aqui ao nosso programa. Vamos bater este papo. Por que que você não fala a língua local? Por que que você não sabe? Se calhar você entenda, mas o que que lhe dificulta a não aprender e a não falar? E realmente, no nosso dia a dia, nos chapas, nós fala-se mais xangana do que o próprio português nos mercados. Tanto é que alguns de nós queremos aprender, se calhar, a saudar, queremos aprender a cumprimentar, se calhar até provocações em xangana. E em algum momento percebemos que no nosso dia a dia é o que aparece, é o que nós falamos, é a forma como nós nos saudamos e muitas vezes até conseguimos perceber. Então, como é que nós podemos gerir esta coisa de, em certos ambientes falar-se línguas locais e em outros ambientes não se falar, e depois a questão do próprio interesse do próprio jovem em querer falar ou não. E você pode contribuir conosco, vamos falar sobre esta questão. Não sei se conseguiste pegar a minha questão. Pois, hoje em dia nos chapas fala-se mesmo xangana, ou... Bem, nos chapas, como nos mercados, encontramos vários, mesmo na zona, encontramos pessoas a falar xangana, nas barracas, a língua que mais prevalece nas conversas é xangana. Pois, mas o jovem sabe responder, ou entende. Entende. Mas falar, ele não fala. Eu acho que depende. Eu não sei se eu percebo mal, mas há um certo grupo de jovens que acha que falar xangana é algo barato, é algo mesquinho, se calhar. Há pessoas que não têm orgulho, que não se interessam mesmo em falar línguas. Aí já podemos chamar também a modernização. Eu acho que a modernização está a desvalorizar aquilo que é nosso. Por exemplo, xangana, nós acho que metemos na cabeça que xangana, quem fala xangana, não, esse é da zona. Eu acho que isso não tem nada a ver, é a nossa língua e é a nossa identidade. Se chegamos fora, todo mundo quer dizer, mas qual é a língua que vocês falam em Moçambique? Em Moçambique temos várias línguas. Podes conseguir nos dizer o que significa está tudo bem? Fica envergonhado, porque é aquilo que vai lhe identificar perante aquelas pessoas. Então, hoje em dia, obviamente que nós desvalorizamos a nossa própria língua. E é muito comum encontrar jovens, eu não entendo xangana, mas tento um pouco, é o mais comum ouvir. Pois. Então, é uma coisa que talvez as pessoas já meteram na cabeça que é estar a gingar. Então, isso não tem nada a ver, é nossa língua, é nossa identidade e a modernização, infelizmente, está a desvalorizar aquilo que é nosso. Pois. Luís Paulo, se calhar tu porque viajas muito e se calhar tenhas tido um destes contextos ou situações em que perguntaram-te como é que se diz algo na tua língua local e não soubeste dizer. E depois a questão do ser chique ou moderno, até que ponto não saber falar ou não ter contato com a cultura até certo momento, porque dizemos que se não se conhece aspectos culturais é não ser patriota ou não ter identidade. Então até que ponto é que o não falar línguas locais pode interferir na própria representatividade do ser moçambicano?
Então vou começar por dizer que sim, já me aconteceu, eu sou culpado disso, por isso que eu estou a tentar remediar a situação agora. Ok. Né? Estou a tomar atitudes para aprender, né? Porque não faz sentido realmente, eu concordo, né? Não saber dizer algo tão básico na língua que é nossa mesmo, né? A segunda parte da pergunta? Pois, já houve, já acabaste até respondendo aqui que houve momentos em que não soubeste, se calhar, falar algumas expressões e traduzir em língua local. Sim. Mas porque exigiam-te e tu pensavas que realmente é algo prioritário para tu representares Moçambique, porque, ok, para quem sai fora, o que é que se pede mais? O que é que se pergunta mais, se calhar, de Moçambique? Sim. Então, uma das coisas é mesmo essa, é a língua que se fala. E como já disse, a Ara não é uma língua que nós temos, né? Pois, são várias. São várias, né? Temos várias aqui, vários povos aqui dentro. Pois. E a questão é essa mesmo, né? Até termos a necessidade, muitas vezes nós não sabemos que é preciso. Parece que estou a repetir o que eu estou a dizer, né? Mas nós pensamos, ok, as pessoas vão nos dar mais valor se soubermos falar inglês, soubermos falar francês. Mas quando chegamos lá e não é isso que querem de nós, vemos que, eu estou a perder uma coisa que é importante, que eu deveria saber. E essa ideia de que uma vale mais que a outra, talvez foi algo que aprendi de uma forma inconsciente e errada, né? Pois. Yeah. Pois. Agora, olhando para nós próprios jovens, por que vocês acham que alguns jovens não têm esta mesma, se calhar, interesse em saber falar e se calhar alguns até se orgulhem por não saber falar? E hoje em dia o inglês, por exemplo, aqui falava-se muito de que a escola tem um papel. Hoje em dia aprendemos a falar o francês e o inglês na escola, mas há quem aprende muito mais. O próprio inglês está no estado mais avançado, se calhar, porque há uma entrega depois daquilo do que se oferece na própria academia, na própria escola, e em algum momento é o que já está inserido tanto no sistema curricular, mas até o ponto de termos alguns jovens que fiquem conscientes de que é necessário saber falar inglês e outros que passaram pela mesma experiência, mas infelizmente não saibam falar, tal como eu. Queres começar? Yara? Realmente isso acontece muito. Mas, como disse, ou bem disse, a escola tem um papel muito preponderante na questão da língua. Eu, inclusive, tive o contato direto com o inglês na escola. Talvez se eu tivesse tido com a Xangana também seria diferente. Então, escola tem um papel preponderante porque íamos dar essa importância ou dar importância à nossa língua desde os primeiros passos acadêmicos e também ia valorizar mais aquilo que é nosso. Por quê? Porque os jovens hoje em dia desvalorizam a nossa língua meramente porque acham que é uma língua da zona, como já havia dito, é uma língua de pessoas que não sei explicar, mas talvez porque não tiveram quem pudesse mostrar que é importante, não viram a necessidade de aprender a língua local. Como também já havia dado um exemplo, é um bocadinho vergonhoso chegar fora de Moçambique e perguntarem qual é a língua local. Não sabe, mas está a falar inglês. Não sabe a língua do próprio país. Será que em Moçambique fala-se inglês? Não. Então, por que é mesmo vergonhoso quando nós não sabemos dar valor àquilo que é nosso e conseguimos dar valor àquilo que está de fora. Pois, na verdade, também é momento para lermos algumas mensagens. Temos aqui o Juma Nuro Lourenço Francisco, que diz, ligado a partir de Nampula. Temos já a Lilete Pestana, que diz boa tarde, e ela acrescenta aqui com um comentário: existem também razões históricas para não falarmos as nossas línguas maternas. O colonizador fez questão de desvalorizar as nossas línguas, nossa cultura, nossa religião, e assumimos que era assim. No entanto, na modernidade, achamos chique falar inglês ou francês, mas brega falar a língua materna. E é realmente isso que estamos aqui a conversar. Temos o tal, a Corona Banho. Pois é, temos aqui direto da China a nos acompanhar. Boa. Temos aqui mais comentários, nós já vamos aguardando a chegada de mais comentários, obviamente. E vocês não acham que, ok, se calhar, antes de passar esta questão que eu queria fazer, colocaria aqui a questão para o Luís Paulo. Hoje em dia, se calhar o inglês tenha e faça grande diferença para nós jovens, mas
percebemos que ainda assim falta o próprio interesse, se calhar até pelo próprio inglês. Há jovens que tenham facilidade, que vão à procura de meios próprios para aprender. Há quem diga que é necessário assistir mais filmes, é necessário interagir, não é só a escola, mas depois daquilo é praticar. Então, quais são as oportunidades que, por exemplo, o inglês, o francês, abrem portas para a própria juventude, o saber falar neste caso? Sim, eu ia dizer, uma razão para nós não falarmos as línguas locais e também o inglês e outras línguas, muitas vezes já não temos consciência, como já estamos a dizer, do valor e da importância que elas têm, essas línguas, né? Então, mesmo existindo nas escolas, nós fazemos coisas porque pensamos que vamos ter algum resultado daquilo, vamos ter algum retorno, né? Sempre é um investimento, temos que investir tempo, energia, para aprender essas coisas todas, né? Então, acho que muitas pessoas não chegam a aprender por não ver que retorno pode haver, né? De aprender línguas. Então, tentando responder, é isso, eu acho que uma língua, não é só a língua como eu já tinha dito, é um mundo inteiro. É uma cultura, é a história do povo que fala essa língua. Então, além dos ganhos materiais que a pessoa pode ter, por exemplo, trabalhando num sítio onde se fala inglês ou, sei lá, ensinando, traduzindo, como é o meu Parece caso. que torna-se obrigatório, por exemplo, no próprio CV, já falamos disto antes, colocar-se ali que fala-se inglês. Ele sente que isto vai lhe dar mais um acréscimo no seu próprio CV. Sim. E em algum momento há agora, ultimamente, tanto recrutadores que pedem que ele fale e se apresente, por exemplo, em inglês, e encontra-se uma situação que ele não está confortável com a própria língua. Se calhar há aqui um trabalho que ele poderia fazer mais para poder falar, e a questão da própria veracidade, de colocar isso no CV, enquanto que não temos realmente alguma afinidade com a própria língua. Sim, sim. Como estava a dizer, se vamos colocar uma coisa que não é verdade, geralmente é para querer ganhar alguma coisa em troca, mas nós não podemos ganhar sem investir. Então uma dica que eu dou às pessoas é, haverá retorno sim, mas tu tens que te dedicar, tens que aprender, tens que te interessar por isso. E muita gente falha em aprender línguas porque quer aprender às vezes de uma forma mecânica, quando a língua faz parte do dia a dia das pessoas. Então, se nós observarmos o que eu faço no meu dia a dia, se eu já ouço a rádio, se eu já assisto o programa do Eduardo, será que eu posso ver também um programa nessa língua? Será que eu posso tentar conversar? Será que eu posso ler alguma coisa, se eu gosto de ler? Música, se eu gosto de música, posso escutar nessa língua? Então, acho que tem a ver com isso. Às vezes não saber, não ter noção da grandiosidade que é falar uma outra língua e descobrir outras coisas. Expande-nos a visão, começamos a ver o mundo de outros pontos de vista também, porque cada grupo assim tem um ponto de vista, e quanto mais tivermos, mais enriquecidos estamos, né? É o que eu acho. Pois. Agora, Yara, não achas que a geração que nós hoje somos, que já falamos de que os nossos avós já não têm o mesmo tempo e mesmo espaço para nos ensinar a falar Xangana? E eu não sei, tenho dúvidas realmente se que funciona assim, de que vamos aprender a falar Xangana ou aprendemos assim de forma informal e sem mistérios alguns. Mas não achas que estamos a construir uma geração que daqui a alguns anos não vamos ter pessoas mesmo a falar Xangana? Porque hoje, se eu não sei falar Xangana, a minha mãe não fala comigo Xangana, os meus pais não falam comigo Xangana, quem vai ser eu para ensinar o meu filho a saber falar ou falar mesmo? Porque a minha geração já não fala, né? Sim, realmente é um problema. É um problema porque a cada dia que passa, verificamos isso mesmo. Meus pais não falam comigo Xangana, minha avó também já consegue falar português, já fala comigo português. Mas quando fala com outra pessoa, fala Xangana, mas comigo é português. Então é muito complicado. É um problema que penso que se continuarmos assim, a não falar com os nossos filhos, porque tudo parte de casa. Muitas vezes nós aprendemos Xangana fora de casa. Aprendemos Xangana no meio social, estamos ali, as pessoas estão ali a falar Xangana, estão ali a provocar-se em Xangana, e é aquela curiosidade que estão a dizer. Porque realmente língua é uma coisa muito importante. É algo que nos une. Porque para eu te entender, tem que entender a língua na qual estás aí a explicar, estás aí a falar. Então, é um problema que vai se alastrar se não buscarmos de imediato uma solução. Não sermos não darmos mais valor ou não valorizarmos aquilo que é nosso. É muito importante que demos valor àquilo que é nosso. É muito importante que desse primeiro passo na escola, porque em casa também vão ser obrigados a falar em Xangana, porque vai ser algo que até fora de casa vai ser cobrado. Se não entende Xangana, obviamente que também não vai correr bem o que acontece na escola.
Ok, muito bem. Mesmo aqui a caminharmos para o fim da nossa conversa, se calhar aqui, Luís Paulo, tu que falas mais 2 línguas ou 3 e agora estás uma experiência em falar xixangana, como é que está a ser para ti? Está a ser muito gratificante, né? Como eu vou ensinar nesse ponto, língua não é só as palavras, né? Não são só as palavras, mas estou a aprender muito mais sobre a nossa própria cultura, coisas que eu não sabia, mesmo tendo nascido, crescido em Moçambique, em Maputo, tem muita coisa que eu não sabia que estou a aprender agora. Então eu recomendo, aprendam mesmo. Muito bem. E para falar, as 3 foram tempos, aprendeste primeiro uma língua, depois a outra foi em fases, como é que foi? Sim, português é o que se fala, né? Em todos os lugares, então acabei aprendendo em primeiro lugar. Inglês também foi escola, alemão que eu aprendi depois foi por curiosidade, foi interesse, como eu dizia. É uma forma que uns gostam de poesia, uns gostam de línguas, então eu fui atrás do alemão, né? E agora estou aí atrás de Xangana. Estou a aprender russo também. Ok, ok, muito bom mesmo. Agora, Yara, tu falas Xangana não? Ou alguma outra língua, além do português e inglês? Tenho noções básicas. Noções básicas. Sim. Te viras? Sim, me viro. Sei... penso que as coisas a camada básicas... artística hoje, se calhar, vive muito também a questão de ser moçambicano e representar-nos lá fora. Depende muito também das línguas. Temos agora os Mr. Baus, as lilocas todas cantam em línguas locais. Sim, eu acho que não só todo o ramo cultural tende a desenvolver várias coisas que nos identificam. Então, mesmo nesse ramo da poesia, eu já tive contato com pessoas que declamavam em Xangana, declamam em Xangana. Não só várias coisas que nos identificam. Então, eu acho que é muito importante, principalmente para os artistas, sempre trazerem aquilo que é nosso, que vai nos identificar. Eu, inclusive, sei falar Xangana, né? Noções básicas. Ok. Sim, português, também inglês, noções básicas. Ok, muito bem. Já que estamos a falar em línguas. Ok, falar agora, fazer uma tradução é um bocadinho difícil, mas chama beijo. O Jacunhi Calamar. Não, Kuranza, essas coisas, está bem. Sim. Pois, os beijinhos então, para quem deixa? Mandar um beijo especial à minha família, aos meus pais, aos meus irmãos e a todos os meus amigos. Muito bem. Luís Paulo. Eu vou mandar para a minha família também no geral, mas em particular a minha mãe, que foi ela que fez aquele comentário aí no Facebook que eu vi agora. Ela que era Leite Pestana. Então, um beijo para ela, né? Pois, muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Nos encontramos brevemente para falar sobre este e mais outros assuntos. E até breve. É um prazer. Nós agora vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos com mais conteúdos e nós vamos continuar a falar juntos sobre este aspecto das línguas. Você vai continuar a nos responder se é modernidade ou então falta de identidade não falar línguas locais. Voltamos já já. Histórias acontecem todos os dias, as informações são constantes e os eventos ocorrem a um ritmo muito acelerado. O nosso objetivo é fazer com que todos os acontecimentos cheguem até si. Nunca desistimos. Buscar notícia é tudo que nos importa, nem que para tal tenhamos que ir ao mais recôndito. Não deixamos escapar nenhuma bola. Aqui, as modalidades desportivas têm espaço para brilhar a sua classe, pois sabemos que elas garantem uma sociedade sustentável.
Aqui não nos limitamos em noticiar. Trazemos debates sobre os assuntos sociais, políticos e econômicos com a devida profundidade, imparcialidade e o rigor que nos caracterizam. Fazemos um jornalismo inclusivo e pluralista pela construção de uma sociedade justa e próspera. É isso que nos identifica. Fisicamente distanciados, socialmente sempre conectados. Por ser o núcleo base da sociedade, nem a pandemia mantém-me longe dela. A família é a bússola que nos guia. A família é a inspiração que nos faz alcançar grandes alturas. A família tem muitos significados, mas que todos eles têm em comum é o carinho, companheirismo e muito amor. Esta é a minha família e através da Mídia Mais TV marcamos os seus dias. Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim, pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Olá, estamos de regresso ao seu programa O Bate-Papo. Já sabe que estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta-feira, logo a seguir a edição da tarde, e falamos sobre vários assuntos para a nossa juventude. Sabemos que é importante falar e falando é que a gente se entende, e também a nossa intervenção para questões sociais também vai mudar aquela que é a nossa percepção e a forma como nós agimos para os diversos problemas sociais. E hoje estamos aqui a falar de um tema bastante importante e queremos saber, não falar línguas locais. É modernidade ou falta de identidade? Esta questão que nós colocamos para si, e em algum momento queremos contar com a sua participação aqui ao nosso programa. Pode ligar através do 85 9410 952. Este o contacto que lhe dá acesso aqui ao nosso programa. Vamos bater este papo, vamos nós interagir aqui juntos. Vamos continuar a conversa com os convidados e vamos juntar aqui o Walter Chauk, ele que é estudante e também artista plástico, e a quem nós damos aqui as boas-vindas ao nosso bate-papo. Walter, bem-vindo, bem disposto. Muito bem. Walter, tu falas xangana, falas já uma língua local? Tu és de cá do Sul? Ok, muito bem. Muito bem. Também damos aqui as boas-vindas ao docente de línguas, Félix Tembe, que está conosco aqui também para também colhermos um bocadinho da sua experiência e da forma como ele encontra para lecionar a questão de línguas para os nossos jovens. Bem-vindo ao nosso programa, bem disposto para a nossa conversa.
Ok, muito bem. E como é que é para si, se calhar, lecionar línguas e, portanto, falar sobre a questão de linguagem para muitos jovens, e nós queremos saber como é que é, obviamente, a sua experiência como docente. Eu sei que, inclusive, leciona o Xangana e algumas outras línguas. Como é que é a experiência? Bem, falar de língua é falar do mundo, né? Falar de língua é falar de muita coisa. E minha experiência como docente é de qualquer outra experiência, de qualquer área, com dificuldades, mas também com progresso. Eu sou docente já faz 12 anos na área de línguas e a minha paixão mesmo é língua. Tudo que eu faço é através da língua. E, acima de tudo, das línguas locais, que aqui chamamos de línguas locais, que são as línguas moçambicanas. Pois. E hoje em dia, há moçambicanos interessados em aprender línguas locais ou há estrangeiros tanto preocupados em aprender línguas locais? Infelizmente, a realidade é essa. Infelizmente, digo, há mais estrangeiros que estão mais preocupados em aprender as nossas línguas, o Xangana, o Ronga, o Makua, o Sena, do que o próprio moçambicano e, acima de tudo, o próprio jovem. O jovem moçambicano tem um pouco, não sei, diria se é atitude ou interesse, mas acima de tudo eu chamo de falta de atitude, porque não se entrega, não se valoriza acima de tudo. Porque quem desvaloriza a sua língua está a desvalorizar a sua identidade, está a desvalorizar a sua cultura, o seu ser, o seu estar. Pois. Então considera esta falta de interesse, se calhar o não se falar as línguas locais, na sua opinião, seja a questão de identidade e não a questão da modernidade, porque há quem diga que hoje em dia não é muito importante falar essas línguas locais e a primazia possa se fazer e dar-se mesmo a questões do próprio inglês, do francês e outras línguas. A desculpa da modernidade é uma desculpa disparada. O moderno não te diz que você, como eu, como Félix, devo deixar de ser Félix e passar a chamar-me Gerson ou qualquer outro nome que seja do inglês, ou Goodison, Irilson, qualquer desses nomes. A globalização, a modernidade não tira isso. Significa que nós podemos ser muito bem modernos, mas dentro da nossa identidade. Podemos partilhar, podemos fazer tudo e compartilhar aquilo que nós somos para com o moderno. O moderno, o fato de eu ser Xangana, não significa que eu não sou moderno. Posso ser moderno dentro do meu Xangana. Assim como é o moderno, aquele que é o inglês, dentro do inglês dele. Pois. Assim como é moderno o alemão, assim sucessivamente. O que eu digo, eu sempre chamei a atenção aos jovens, eu também sou jovem, é questão de atitude. O que nos falta como jovem é questão de atitude. Atitude como eu sou, devo ser, o que é que eu devo ser. Quando, como e porquê. Isto falta-nos muito, mas para ver, dizia numa das nossas intervenções num lugar que há questões históricas. A história também faz muito disso. A nossa história aqui, desde a colonização, entra em cena. São vários fatores, mas nós não podemos perpetuar a história no sentido negativo. Aquilo que nós vivemos da história, que nos tirou a sua identidade, nós como jovens hoje já não podemos manter aqui. Temos que virar a página. Significa isso que temos que, a partir de já, pensarmos no que é que eu sou como pessoa e no meio de mim mesmo, que é no meu seio familiar, no meu seio local, no meu seio nacional e também internacionalmente. Por isso que hoje, quando eu falo de língua, falo mais de dois conceitos muito importantes. Há 5 ou 6 anos falava-se mais da globalização. Hoje fala-se mais da localização. Do global ao local. Do local ao global. Eu, como falante do Xangana, tenho que ter o meu local. Posso ter o meu global com o português ou o inglês, mas não posso deixar daquilo que eu sou, meu localmente. Pois, muito bem. Agora, Walter, sei que também tens se calhar, alguma angústia quanto à questão de nós jovens. Se calhar mesmo antes perguntava a ti, a questão de nós jovens não nos interessarmos muito em falar línguas locais. Na tua opinião, é se ser moderno, é não ter identidade?
O que é? Como disseram os convidados anteriores, a Yara e o Luís Paulo, são os dois fatores ao mesmo tempo. O Walter tem um vozeirão, né? São os dois fatores ao mesmo tempo. Ok, tu tá aqui a acompanhar. Porque nós podemos ser modernos, sim, mas não podemos deixar as nossas raízes, que são as línguas locais. Porque é o que nos identifica realmente. Quando estamos fora do país ou numa outra zona em que não é lá. Vamos identificar-nos, né? Na Sim. questão de seres embaixador de onde tu vens. Exatamente. A língua deve ser um destes aspectos. Mas hoje fala-se muito de pessoas que falam línguas locais como sendo marginais. Se calhar este é um pensamento muito dos nossos pais, das famílias. Quando te encontram tu a falar, há este pensamento de que tu és marginal, és uma pessoa da rua. Por que achas que isto acontece? Isso acontece porque os marginais, essa é a língua que mais usam, na verdade. E também, desde pequeno, eu em particular, recebi essa educação, que não podia falar Xangana ainda criança, porque Xangana é língua de marginais. Ok. Então, eu tinha que falar apenas português, mas isso é mau. Ok. Sim, porque agora que já somos crescidos, nós precisamos de alguma forma ter que a mesma interagir. facilidade não é a mesma para poderes aprender hoje em dia. Sim. O tempo que tu tens hoje não vai ser o mesmo para poderes ter esta facilidade de aprender. Exatamente. Também porque quando somos crianças, a nossa mente é muito sensível e capta as coisas com facilidade, posso assim dizer. E agora já crescido, é diferente. Pois. Mas também existe também a questão aqui de se pensar que o falar línguas locais é realmente dado a estas pessoas que se calhar estejam nesta origem, se calhar tenham amizades com pessoas que também falem, e se calhar nós jovens de hoje em dia estamos a crescer a não ter esta intimidade com a própria língua local e possamos influenciar a nossa futura geração. Achas que hoje o número de jovens que pouco falam as línguas locais vai diminuir ao longo do tempo? Na tua opinião também, pensas assim? Sim, penso assim. Porque cada vez mais nós deixamos para trás a língua local, não tendo interesse, porque queremos a parte moderna, que é o português e as línguas de fora, o inglês, o alemão, como vinham citando aqui, que é o que pode nos levar mais, entre aspas. Sim, e penso assim. Mas hoje em dia nós já aprendemos na escola a falar o inglês e o francês, mas nem todos falam bem. Há quem depois, se calhar não sei qual é a tática que tem depois, fala muito bem, mas a oportunidade de falar, de aprender e ter, se calhar, alguma intimidade com a própria língua já começa na própria escola. Mas por que achas que não há este tipo de proveito de todos? E hoje valoriza sim de falar. Há pessoas que hoje valorizam e há pessoas que falam muito bem inglês. Não é que tenham sido ou que tenham pais que tenham dado este espaço para aprenderem ou terem aprendido a falar inglês. Sim, isso acontece por curiosidade própria e também por achar que falando inglês estará mais bem visto na sociedade pelas pessoas, porque as pessoas, a maior parte dos jovens, como eu tenho ouvido entre amigos, colegas da escola, falar inglês é ser inteligente. Saber falar inglês, entre outras línguas, é ser inteligente. Esse nome de ser chique. Exatamente. E não serve. Pois. Então, quem fala inglês bem, perfeitamente, é quem vai atrás, tipo, por vontade própria, quem... E o mesmo pode acontecer com o Xangana. Se eu estou interessado em falar, se calhar em Macua, posso ir atrás e aprender a falar. Sim. Eu acho que depende muito, se calhar, da questão do próprio interesse. Se calhar, o professor Félix tem aqui algum segredo, necessariamente, e possa nos contar aqui. Há muitos jovens que acham chique não saber falar estas línguas. Se calhar, julgue-se que não há espaço para falar. Com quem falar? Sim, por algum lugar, por algum momento, há esta questão do jovem não encontrar com quem, o seu interlocutor, com quem falar. Mas antes eu queria fazer ressaltar duas coisas importantes. Quando se fala de língua, quando se fala de qualquer coisa sobre um país, uma nação, tem que se ver primeiro a questão do local. Para Moçambique, o exemplo de Moçambique, temos as cidades. Nós estamos a debater este assunto, temos em conta as cidades, tendo em conta as cidades. Estamos a falar de zonas urbanas
zonas suburbanas e as zonas rurais. As zonas rurais são aquelas que mais congregam mais gente, tem mais jovens, tem mais falantes dessas línguas, e as zonas suburbanas são aquelas que mais alimentam as cidades. As cidades, na verdade, é pedra, não são as pessoas, porque quem está nas cidades são as pessoas que vêm do suburbano. Quando nós falamos de jovem que hoje não fala o xangano, não fala o rongo, o titso, o ndao, é o jovem urbano. Não é o jovem suburbano ou o jovem rural. Isto leva-nos desafios como professores de língua. Por quê? Porque estas línguas, como diz a história, foram sempre marginalizadas, foram sempre relegadas ao terceiro plano, ao quinto plano. Em primeiro plano sempre português e línguas europeias. Então, isto tem que ser um trabalho muito árduo que deve ser levado a cabo pelo próprio jovem. É o jovem que deve determinar o que é que ele quer ser em termos de identidade linguística, da sua identidade linguística. E não haverá outra pessoa de fora que chegará aqui, não haverá governo ou Estado nenhum que vai determinar isso. Porque aquilo é o que a pessoa quer ser, o que quer se identificar. É questão de identidade. Também queria resolver aqui uma questão muito importante que o Eduardo levantou. E citou o termo embaixador. Pois. O indivíduo, o jovem, tem que se sentir embaixador de qualquer coisa onde ele estiver. Pois. Deve ser embaixador da boa educação, embaixador de saber falar a língua, embaixador de saber ser e estar, embaixador de tudo. Pois. Onde ele Eu acho um bocadinho complicado, se calhar, há uma realidade que muito acontece com os jovens hoje em dia, e nós jovens gostamos muito de viajar, se calhar, para o estrangeiro, e facilmente nós quando vamos, se calhar, à Itália, já sabemos que lá existe uma boa esparguete, quando vai à cidade brasileira existe lá o bom samba, e, inclusive nós facilmente levamos o sotaque de lá quando voltamos, se calhar, em poucos anos, e aprendemos a cultura facilmente, mas o que nós não sabemos, não temos esta entrega, né? Exatamente isso. Então, eu acho um bocadinho complicado o jovem defender que, se calhar, é porque tenha crescido na cidade, mas no dia a dia ele interage com pessoas que, e muito hoje fala-se nos chapas, o que domina mais são as próprias línguas locais. E hoje em dia não tens noção, estás um bocadinho perdido, porque a primeira palavra que te aparece, se calhar o próprio paragem não chica, já te remete a alguma coisa. É exatamente isso. Exatamente. Essas todas as razões, há uma coisa que eu sempre tenho dito, não vale a pena, porque o jovem do século XXI já não é aquele que deve se deixar levar com as razões lá atrás, com o porquê disto. Hoje, o jovem do século XXI é aquele que deve agir, aquele que deve tomar a dianteira, aquele que deve dizer, isto basta, já não pode. Temos que seguir isto. Porque aquilo que aconteceu, ficou na história. Aquilo que aconteceu é aquilo que aconteceu. Ninguém vai apagar. Mas aquilo que vier, o jovem que deve determinar o caminho. Na língua é a mesma coisa. Quando fala de língua, no chapas, no comércio, informal, mesmo formal, em qualquer lugar, o que de fato faz a vida, principalmente em Moçambique, são as línguas locais. Pois. São as línguas moçambicanas. Pois. São aquelas que fazem a vida. Não é o português. O português é de um círculo muito reduzido. Pois. Ainda assim, pois. É a altura de lermos aqui algumas mensagens. Temos a Alice Machel, que diz, bem ligada, tema bastante interessante. Temos aqui o Guapo Da Vinci, que diz, acho que o não acesso às línguas maternas surge mais por parte dos pais, por vezes chegam ao ponto de dizer que é uma língua dos macacos. É muito constrangedor e falta de autoestima. Muito obrigado, Guapo. Temos aqui o Jolo Master Machayei, que diz o tema é muito interessante. Não há mesmo a supervalorização da nossa língua materna. Isso parte do interesse pessoal de qualquer pessoa de aprender a língua na sua localidade. Temos aqui o Martinho Antônio Gimo, que diz, às vezes, as pessoas se acham superiores às outras porque só sabem falar a língua inglesa.
E realmente isto acontece. Parece que hoje em dia falar inglês é ser a tal pessoa que está disponível e que está pronta mesmo para viajar. Walter, se calhar hoje olhamos para os artistas e a música, já acontece mesmo com músicas. Hoje em dia nós temos vergonha de escutar músicas em línguas locais, né? Porque não tem que ouvir um Chris Brown que canta em inglês, porque na moda é ouvir uma música do Ezequiel que não era que canta em português, aquelas que ele canta em língua local não está na moda. Se um jovem me encontrar a escutar, vai me achar estranho. E como gerir isto para nós? Qual é a chamada de atenção? Se calhar para ti que és artista, tenhas o poder e realmente para vocês artistas tem mesmo esta força de influenciar os jovens a mudarem de comportamento. Sim, o que eu tenho a dizer quanto à situação é que mudemos, deixemos essas habilidades que já vinhamos trazendo, de sentir-se envergonhado ou inferior por praticarmos aquilo que são as nossas raízes, as nossas línguas locais. Porque é nosso, então nós temos que pôr em prática cada dia. Pois. Sim. Então os jovens escutam, como deu um exemplo, de músicas americanas que se calhar nem entendem o significado, apenas querem a instrumental ou por ser alguém famoso e tal. Mas isso é negativo. Pois. No teu caso, tu qual é a língua que falas, além do português? Falo português e sou razoável a Xangana e inglês também. Ok. O Xangana, neste caso, tu aprendeste em que contexto? Foste assim, com amigos? Como eu disse, de casa eu não aprendi e foi por ouvir as pessoas a falarem. Mas as coisas precisam de práticas para estarem na perfeição. Então, como eu só ouvia as pessoas conversando nessa língua e acabei captando certas partes. Pois. Hoje existe uma espécie de discriminação, por exemplo, quando se está na faculdade ou se calhar mesmo no local de trabalho e se ouve essa pessoa já falar em língua local, né? Este grupo aqui é muito baixo, né? É muito baixo. E isso é que acaba ganhando as pessoas. Mesmo preferem ainda errar o português do que falar bem o Xangana, que é o que sabem de melhor, por medo dessa discriminação que as pessoas fazem com os outros. Pois, temos ainda aqui uma mensagem, um comentário em anonimato, diz: não acho que seja modernidade ou falta de identidade, mas sim falta de acesso e a aprendizagem de forma condigna, programas de promoção e difusão em grandes meios de comunicação social. Temos aqui a Consciência Matune que diz: boa tarde, o tema é interessante. Olá, Walter. Muito bem. Temos o Martinho Alexandre que diz: língua é poder, realmente. Mas como se explica estrangeiros terem habilidade, se calhar em pouco tempo, aprenderem a falar e interessarem-se mesmo a aprender a cultura, depois a própria língua também nossa? E como é que é este processo de quanto tempo, por exemplo, leva-se a ensinar uma língua a um estrangeiro? Para um estrangeiro, o tempo que leva depende do interesse de cada e da entrega de cada um. Podemos dar 3, 4 meses para as noções básicas, porque nossas línguas têm formas de ser e de estar diferente do português, do inglês, de outras. Né? Estão sempre em mudanças, né? Estão sempre há estruturas, há formas. O dizer bom dia em português e dizer um bom dia, por exemplo, em Macua é outra coisa. Né? Para Macua, uma cena, se calhar vai dizer o dia amanheceu, por exemplo, traduzido literalmente. E esse processo de fazer este estrangeiro perceber isto é um tempo que leva. Então, em termos de processar mesmo de domínio de língua, depende da entrega, desempenho de cada um. Estava a ler, o Eduardo, um comentário. Um comentário que eu já ia fazer esta questão de que, há que existir programas para se aprender, se calhar programas televisivos que se falem, mas já existem também, existem as rádios comunitárias. Olha, o tema que o Walter hoje propôs-nos discutirmos é um tema muito vasto, o Eduardo, perdão, muito vasto, que se calhar pode levar 3 meses só de debater. Na área da economia pode-se falar porque em todo lugar, até no lugar mais íntimo da pessoa, sempre intervém-se, lá está a língua. Então a língua é um fator maior para toda a esfera de desenvolvimento do indivíduo como tal.
Fala-se tanto da educação, de como ensinar essas línguas, o período do ensino, etc, etc. De fato, a educação também faz parte. A comunicação também faz parte. Aliás, uma das coisas que hoje está em voga é a questão da cidadania. Ninguém exerce a cidadania através de uma língua do outro. Só posso exercer a cidadania como cidadão moçambicano usando uma língua que eu melhor percebo e que melhor vou me expressar. Pois. Aí estarei a exercer a minha cidadania, que nos chama-se de cidadania linguística. Há várias formas de manifestar a cidadania, mas esta parte da cidadania linguística é muito mais importante porque intervém em todos os ramos ou áreas de desenvolvimento do indivíduo, da sociedade e da comunidade. As desculpas que eu costumo dizer, as desculpas de dizer que os pais não nos ensinam, os jovens já não podem trazer esse tipo de desculpas para questões em qualquer área, de língua, desenvolvimento, já não pode trazer esse tipo de desculpas. Porque quando o jovem quer um iPhone, faz de ele tudo, consegue ter isso, mas só não consegue o pai ensinar-lhe um DAO. Porque ele não tem atitude, porque ele não se identifica com aquilo. Pois. Não porque as condições, tal. De fato, há outras situações, por exemplo, os nossos pais, se calhar, cresceram numa altura em que, de fato, eram proibidos. Eles tiveram aquilo, absorveram aquela educação, passaram para nós, mas também o próprio desenvolvimento vem nos mostrar que, afinal, não há língua maior ou superior à outra. A língua é poder, sim, mas não é superior. Todas as línguas são iguais. Eu posso dizer bom dia em Xangana, assim como o outro diz bom dia em Dao, o outro diz bom dia em mandarim. Nós hoje pensamos que ser falante do português é ser chique, do inglês é ser chique, do alemão, do francês, mas hoje também está a aparecer uma outra língua. Daqui a pouco vamos dizer que falar mandarim é mais chique do que falar português. O que está a acontecer agora. Hoje preocupo mais em ter o inglês, primeiro porque a zona toda, nós somos uma ilha, Moçambique, para eu costumo assim a dar umas piadas quando estou na sala de aula, que para eu falar português com o meu irmão que não seja moçambicano, tenho que pegar avião para Angola. É o local mais próximo para eu falar português. Pois. Porque aqui na zona toda só posso falar o inglês. Por isso, uma das desculpas é essa. Porque é que nós devemos aprender o inglês para comunicarmos com a zona? Mas isso não diz, nem vê a possibilidade de eu ter a minha língua como identidade. Muito bem. Exemplo do Xangana, eu falo aqui em Gaza, em Maputo, em Nhambane, mas se eu for à África do Sul, também vou encontrar o Xangana. Posso ir para Gazankulu, falo lá o Xangana normalmente. E eu identifico-me como Xangana de Moçambique. Pois, o embaixador que o Eduardo estava aqui a dizer. Muito bem. Eu quero agradecer pela vossa presença e muito mesmo obrigado por termos colocado esta conversa e lançado para o outro lado, mesmo antes de passarmos para o Walter. Os beijinhos e abraços para quem deixa ficar, Dr. Félix. Beijinhos e abraços é mais para a minha família, para a minha menininha, minha caçula, a Wesh, para a Flor, minha filha mais velha, e a mediana, que é Cotassi. Os nomes dela, né? A Wesh, Cotassi e Flor. E para a minha amada esposa, que está lá em casa, se calhar deve estar... Não, agora está no serviço. Ok, mas deve estar a nos assistir nas plataformas digitais, mas um abraço muito forte para todos os amantes das línguas moçambicanas, principalmente os jovens, que leva avante isso e não se deixe levar com a questão da modernidade. Modernidade não proíbe que você seja o dono daquilo que é você. Não me nem chique, mas na canela de Xangana. Muito bem. Walter. Beijinhos e abraços. Vou deixar para a família lá em casa e para todos que nos acompanham de lá de casa, em plataformas virtuais, a todos os amigos. Sem deixar para trás aos colegas do ateliê onde faço as artes plásticas e foi ótimo.
Pois, muito bem. Eu quero agradecer mesmo pela vossa presença. Para já vamos a um brevíssimo intervalo, o nosso tempo mesmo a fugir. Nós voltamos com música e hoje recebemos diretamente de Pemba. Essas amigas têm coragem. O próprio Eizé Quinera. E voltamos já já. Eu sou a Frida Conana. Esta é a Mídia Mais TV. Esta semana, o Mais Negócios entrevista uma das mulheres mais influentes do país. Olha, nós estávamos no bairro Fumba do Dona Maria II, pequenininha. Eu acho que eu saí de casa às 6 e às 7h20 estava na escola. 1h20 a pé e não me cansava. Vitória Dias Diogo, secretária de Estado na província de Maputo. O perfil versus desafios da governação é o tema da conversa bastante reveladora. Tem valor a questão das regiões, a questão de que agora é a vez do centro. Imperdível, quarta-feira, 20h30, aqui na Mídia Mais TV. Fisicamente distanciados, socialmente sempre conectados. Por ser o núcleo base da sociedade, nem a pandemia mantém-me longe dela. A família é a bússola que nos guia. A família é a inspiração que nos faz alcançar grandes alturas. A família tem muitos significados, mas que todos eles têm em comum é o carinho, companheirismo e muito amor. Esta é a minha família e através da Mídia Mais TV marcamos os seus dias. Já jogaste a Loto hoje? Podes ganhar uma das 3 ou as 3 motas nos dias 12, 19, 26 de setembro e prémios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. O Ossa Jackpot e ainda um Honda Fit na primeira semana de outubro para celebrar a paz. Joga via M-Pesa, Emola ou recarga aqui. Eu sou Cristina Gata e esta é a Mídia Mais TV. Eu sonhei pra encontrar você. Eu suei pra cortejar você. Eu larguei minha bolsa pra estar com você. Enfrentei barreiras pra estar com você. Não entendo o motivo de tanta incerteza. As tuas companhias te criam essa tristeza. Sei que o mundo tem dessas, mas não estou habituada. Meu amor por ti é forte e não pode acabar. Essas tuas amigas têm coragem. Quero estragar a relação é que vem de longe. Assim mesmo tá bom, assim mesmo tá bom. Assim mesmo tá bom, assim mesmo tá bom.
aquele amor aqui dentro acredita no sonho. Ninguém pode separar o que Deus uniu. Minha cara me pega, me puxa, não tenha medo. Sempre vão inventar barreira, vão dizer que eu não presto. Sei que o mundo tem dessas, mas não estou habituado. Meu amor por ti é forte e não pode acabar. Essas tuas amigas têm coragem, querem estragar a relação, é que vem de longe. Assim mesmo tá bom, assim mesmo tá bom. Assim mesmo tá bom, assim mesmo tá bom. Querem estragar a relação, é. Essas tuas amigas querem estragar. Não liga para essas mãos que só falam. Não liga para essas mãos que só falam. Essas tuas amigas têm coragem, querem estragar a relação, é que vem de longe. Assim mesmo tá bom, assim mesmo tá bom. Assim mesmo tá bom, assim mesmo tá bom. Essas tuas amigas têm coragem, querem estragar a relação, é que vem de longe. Assim mesmo tá bom, assim mesmo tá bom. Assim mesmo tá bom, assim mesmo tá bom. Aí está o nosso convidado diretamente de Pemba, por favor, bem-vindo, Ezequinera, com esta música que é um sucesso. Obrigado. Amigas, estragar a relação que vem de longe, vem de lá longe lá. Bem mesmo. Como é que se diz boa tarde na tua língua já agora? Na minha língua, boa tarde é salama. 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 Tem mais. Deixa eu tentar. Helelia. Helelia já é boa noite, irmão. Helelia. A gente está aqui a muito dizer cedo. que é Helelia. Ainda é cedo para dizermos Helelia. Na minha língua, para dizer boa tarde é mesmo salama. Salama, ok. exato. Salama e bem-vindo ao nosso programa. É um prazer sempre estar Que contigo. eu shukuru. Que eu shukuru, ok. Sana, muito bem. sana. Sei que vens. Achouani, um salama. Veja a propósito, aliás, vens com muitos grandes propósitos. A Maputi, como sempre, tem estado a trabalhar bastante. Já Exato. agora, este é um sucesso, amigas. Foi lançado em finais do ano passado, né? Exato, é do ano passado e na verdade é um sucesso. Eu posso dizer assim que é a música que neste momento faz o Waze. A música mesmo como puderam ouvir, o sentido é mesmo este, que é para falar daquelas nossas amigas ou aqueles nossos amigos, porque não serve só para as amigas, também os amigos serve. É mesmo para falar daquela conduta que altamente duvidosa que tem demonstrado, quando principalmente as relações estão naquele momento bom. Pois, Exato. e tu és uma prova viva de que para fazer sucesso não precisa ser e constantemente estar na capital. Lá o teu talento é forte de qualquer forma. Sim, penso que sim, né? Desde que te esforces, né? Que vás atrás das coisas. Porque eu tenho que vir sempre a Maputo, eu venho sempre, essa é a minha terceira vez este ano, por exemplo. Mas as duas primeiras vezes é mesmo por conta de trabalho. Mesmo essa terceira vez, mas tinha que vir por conta da representação a nível da China, né? E consta-me que foste recebido pela ministra. Exato, da Cultura. exato. Como é que foi? Foi bom, se calhar para o pessoal que não sabe, fui escolhido para representar Moçambique na 12ª Semana Cultural da China e dos Palopes. Tive sim o convite do Ministério, que era para poder ser parabenizado pela ministra e também para receber algumas dicas de como tenho que comportar-me relativamente a esse Porque é muita festival. responsabilidade. É responsabilidade, não está-se a falar apenas de Pemba, que é a minha cidade, nem de Cabo Delgado, nem do Norte, está-se a falar de Moçambique. Então é uma grande responsabilidade de verdade. Mas feliz ou infelizmente não será presencial, né? Não terei que ir a Macau. Vai ser cá em Moçambique, tá? Cá em Moçambique as gravações, mas o festival vai ser mesmo
Macau, na cidade de uma das cidades da China. Então já fizemos as gravações e só estamos à espera do dia que é para passarem as mesmas gravações. Vai ser por aí dia 30 de outubro a 27 e 30. Pois. E também sabemos que recentemente lançaste a música Mama Drasta, que é uma música que acarinha a todos que vivem uma realidade com madrastas. Eu infelizmente já tive uma. Já tiveste? Já tive. E sempre pesava mais receber puxão de orelhas. Não, é porque não é minha mãe. Porque não. Sabe o que acontece, Eduardo? Nós como artistas, o nosso papel é este. Nós temos de mais ou menos ir ao encontro daquilo que acontece. E eu já tinha muitas pessoas a falarem do mesmo assunto, do que tem acontecido com elas. E eu senti a necessidade de trazer essa mensagem, porque as pessoas sofrem caladas. Há muita criança na rua por conta dessa situação, porque a madrasta ou o padrasto trata o mal e acaba indo à rua. O que acontece quando tu tens quando tens uma madrasta, uma má madrasta, ou quando tens uma madrasta, o seu pai pode não perceber a situação em que te encontras, porque ele está cego, ele está a gostar daquela novinha. Quem tu és para a madrasta que é o amor? E tu falas isso perante o pai, que essa sua nova miúda que trouxeste cá está a trazer problemas. Eu estou a passar mal, nem me dá comida. O pai não acredita porque está a amar aquela nova parceira e acha que não é possível ela cometer esse tipo de irregularidade. Pois. Então é por conta disso que eu trago essa mensagem que no sentido de despertar, e quero aproveitar para parabenizar a todas as boas madrastas, porque eu sei que temos muito boas madrastas que fazem um papel super excelente. Então quero mesmo parabenizar essas boas madrastas, mas essa música é especificamente para as madrastas. Portanto, é mesmo isso. Pois. Agora vamos ao momento da sorte e dar dicas de como você pode ganhar muito dinheiro com a Loto. Já jogaste a Loto hoje? Podes ganhar uma das 3 ou as 3 motas nos dias 12, 19, 26 de setembro e prémios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. O Ossa Jackpot e ainda um Honda Fit na primeira semana de outubro para celebrar a paz. Joga via M-Pesa, Emola ou recarga aqui. Muito bem, para ganhar Loto é muito simples. A Loto Moçambique está a oferecer diversos prémios e está cada vez melhor. Você pode ganhar inclusive a 1,25 milhões se apostar com 50 meticais. E ainda pode ganhar 2,5 milhões se apostar com 100 meticais. No sorteio diário das 14 horas, mas também depois das 14 horas. E você pode acompanhar mesmo o resultado às 19 horas. E já sabe que a Loto está mesmo a oferecer diversos prémios e já sabe também que para jogar é mesmo simples. Asterisco 150 cardinal, opção número 6, pagamentos. Na sequência, a opção que solicita o código de serviço, que é 900-103, e depois a referência, que é MM de Mídia Mais, e pode fazer a sua aposta com 50 e 100 meticais, neste caso, para poder ganhar a este valor no Loto. E já sabe que pode jogar também com Emola e pode também usar POS com o recarga aqui. E já sabe que a Loto está maior, melhor e mais fácil de jogar. Para obter mais informações, basta visitar o Facebook da Loto Moçambique, pode visitar o website www.lotomz.co.mz, pode ligar para o 84 33 33. Com a Loto você ganha, Moçambique ganha. Já jogaste a Loto hoje? Podes ganhar uma das 3 ou as 3 motas nos dias 12, 19, 26 de setembro e prémios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. O Ossa Jackpot e ainda um Honda Fit na primeira semana de outubro para celebrar a paz. Joga via M-Pesa, Emola ou recarga aqui. Muito bem, já ficou aí a sugestão para jogar a Loto e ao mesmo tempo nos conduz a, tanto nos despedimos aqui do nosso Ezequenera, que nos traz muita música, e também já conversamos aqui sobre os seus últimos trabalhos. Ezequenera, já sei como pode-se comprar esta música, que está disponível apenas para compra. Infelizmente não posso falar dos serviços. Não, mas pode falar, o M-Pesa, sim. Ok, muito obrigado. É assim, a música Mama Drasta está disponível, mas não de forma grátis, ok? Então pode adquirir a música através do M-Pesa ou conta móvel. O número é 8, penso que a produção já vai passar.
O número é 84 98 36 665. 84 98 36 665. Este aqui é o número para adquirir a música. Comprem por 50 meticais apenas e vão ter a música no vosso WhatsApp ou e-mail. Boa sorte, a música é mesmo bonita e vocês vão acompanhar a música aqui na íntegra. Pois, muito bem. Eze, muito obrigado por passares cá pelo bate-papo, que é tudo sempre muito rápido, já falamos muito e queremos mais de música. Eduardo, antes sorte. mesmo de falar, quero agradecer a Fashion Look For You pelo dress, né? Obrigado a Fashion Look For You. Obrigado a Optivision, o melhor da óptica na cidade de Pemba. Estão aqui os óculos, obrigado. Obrigado a ti, Eduardo, pelo convite à Mídia Mais e a todos os admiradores, aos meus fãs, fiquem conectados, há muita novidade por vir. Pois, muito bem, muito obrigado. Fechamos com Ezequinera Mamadrasta. Até amanhã. Eu não sei onde arranjaste uma senhora assim. Pai, me diz agora, sou teu filho, eu quero saber. Eu sei que ela pode ter um corpo de sereia assim, mas pra lhe assumir o coração tinhas de conhecer. Tenho 15 anos, sou miúdo sim, mas não sei se mereço um tormento assim. Eu enfrento coisas que não dá pra acreditar. Já vão tantos anos a viver assim. Essa senhora nunca gostou de mim. Tudo está a fazer pra desta casa me afugentar. Minha mãe, ela quer me fazer esquecer lembranças que eu tenho, quer fazer desaparecer. Que tipo de pessoa fez isso com uma criança órfã? Essa mulher é uma ameaça, essa mulher não
Apresentador vestido por Fashion Look for You.